Essa era a inflação na Argentina em dezembro de 2023. E essa é a inflação de julho de 2024, o nível mais baixo não só do governo de Javier Milei, mas desde o início de 2022. Só que apesar da queda, essa inflação ainda está em 263%. Desde que foi eleito, Milei se viu diante de muitas críticas. Sobre o aumento do desemprego, sobre a queda no consumo, o corte de aposentadorias e salários do setor público. Ele ainda suspendeu quase todos os projetos de obras públicas, desvalorizou o peso em mais de 50% e eliminou os controles de preços de diversos produtos. Com o maior corte de gastos em 30 anos, o número de pessoas em situação de rua na Argentina aumentou. Só que algo inesperado aconteceu durante esse período da sua presidência. Milei continua tão popular quanto quando foi eleito. Mesmo os mais afetados ainda confiam na sua amarga reparação econômica. Mas então, o que está sustentando a sua popularidade? E quando que o eleitorado vai descobrir se essa aposta valeu a pena? Bueno, como sucede en prácticamente todas las campañas electorales del mundo, la campaña de Milei también estuvo marcada por una serie de promesas y definiciones de las cuales solo una parte terminaron materializándose en estos primeros casi 9 meses de gobierno. Un ejemplo de una de esas promesas que no se concretó fue la afirmación del entonces candidato Milei de que ya contaba con los dólares que aportarían fondos de inversión para dolarizar la economía argentina, eliminar el peso y por supuesto al Banco Central. Y como todos estamos viendo este año, eso parece estar lejos de poder concretarse y la apuesta de la administración libertaria pasa hoy por fortalecer al peso a través de un fuerte recorte del gasto público y la tolerancia cero a la emisión de nuevos pesos. A Argentina é a maior economia da América Latina depois do Brasil e do México. No entanto, passou um terço dos últimos 70 anos em recessão. Desde 2001, deu calote na sua dívida soberana internacional 3 vezes. A inflação galopante e a desvalorização da moeda levaram o Banco Central a introduzir cédulas cada vez maiores para ajudar os consumidores que precisavam carregar quantidades crescentes de dinheiro em espécie. Quando Milei foi eleito, ele começou eliminando subsídios governamentais de serviços públicos, de eletricidade e gás, a água e transporte público. Isso teve um grande impacto na carteira das pessoas. Em dezembro de 2023, uma família média na área metropolitana de Buenos Aires pagaria cerca de 30 mil pesos por serviços públicos. Essa conta aumentou consideravelmente nos meses seguintes. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que el Estado no es la solución. Tudo isso fazia parte da campanha agressiva de Milei, que prometeu usar uma motosserra para cortar gastos públicos. Ele também reduziu pela metade o número de ministérios no governo, além de cortar gastos com seguridade social, salários públicos e educação. La idea central del recorte del gasto público para el gobierno es que ningún país subdesarrollado pasó a ser desarrollado con una erogación superior al 30% del PBI. Argentina alcanzó casi el 38% en 2022. Apesar disso, Milei mantém um alto nível de lealdade entre os eleitores. A popularidade dele está em 52%, um ponto percentual a mais do que em fevereiro, segundo a consultoria Management and Fit. Seu antecessor, Alberto Fernandes, tinha uma reprovação de 79% ao final do seu mandato. A redução da inflação, o principal objetivo de Milei, é um dos pilares de seu apoio. A raiva acumulada contra o peronismo, movimento estatista que governou a Argentina por 16 dos últimos 20 anos, também ajuda a explicar parte desse apoio. El gobierno entonces apuesta a fondo a que la baja de la inflación mensual lo sostenga en este sendero y evidentemente la sociedad argentina sigue creyendo en el mensaje clave de sacrificio ahora para poder lograr lo que países como Uruguay, Chile y Perú consiguieron hace ya tiempo. O que acontece agora é que Milei abandonou o modelo de tentar manter a popularidade com equilíbrio econômico e adotou a abordagem do a qualquer custo, que vem balançando a política e protegendo a sua popularidade, pelo menos por enquanto. Desde a desvalorização de 54% do peso em dezembro, o governo tem resistido a acelerar a depreciação do câmbio oficial ou eliminar os controles de capital, com medo de aumentar ainda mais os preços. Para manter o câmbio paralelo mais próximo do oficial, o governo intervém no mercado de câmbio, consumindo reservas internacionais acumuladas nos primeiros meses de austeridade, que tem preocupado os investidores de Wall Street. Mas, apesar do cenário, Milei ainda tem uma carta, um empréstimo do FMI. A ajuda seria essencial para o presidente desmantelar os controles de capital, reativar a economia e voltar aos mercados internacionais. No entanto, a intervenção cambial do governo vai contra as políticas ortodoxas do organismo, e o país precisa convencer o seu maior credor de que merece uma nova chance. Em 2025,
As eleições de meio de mandato vão mostrar se as medidas de Milei e as dificuldades que elas representaram para aqueles que apostaram em sua presidência valeram a pena.